Fala galera, aqui é o Igor Ken, eu sou professor de Física e eu tô aqui no canal do Teora para nós fazermos um resumão de termometria. Se você já estudou essa matéria antes, você sabe que ela é a introdução à termologia, matéria sempre abordada nos principais vestibulares do país e também nas provas do colégio. Olha a semântica da palavra. Termometria é a medida da temperatura. De maneira simples e direta, a temperatura é uma medida da agitação das moléculas. Ou seja, quanto maior é a temperatura, mais agitadas se encontram as moléculas. Mas quando nós vamos medir a temperatura, nós precisamos fazer uso das chamadas escalas de medida. E tem duas escalas que sempre são abordadas pelas provas de física e é muito interessante que você as conheça. Uma escala, eu tenho certeza que você conhece, é a escala Celsius, utilizada não somente no Brasil, mas também na maioria dos países. A outra escala é chamada de escala Fahrenheit, utilizada principalmente nos Estados Unidos e no passado em alguns países de língua inglesa. Sobre essas escalas, existem dois pontos extremamente importantes de você conhecer. Eles são chamados de pontos fixos. Nós vamos utilizar o ponto do gelo e o ponto do vapor da água. Para a escala Celsius, o ponto do gelo é 0 e o ponto do vapor vale 100. Ao passo que, para a escala Fahrenheit, o ponto do gelo é 32 e o ponto do vapor é 212 chuanchu. E agora que você conhece esses dois pontos, a sua intenção é relacionar uma temperatura da escala Celsius com a respectiva temperatura da escala Fahrenheit. Chamemos a temperatura em Celsius de TC, chamemos a temperatura em Fahrenheit de TF. E agora você vai trabalhar com um teorema da matemática, chamado de Teorema de Thales, que nós utilizamos para segmentos proporcionais. A ideia toda é a seguinte: observe que na escala Celsius nós podemos destacar um pequeno segmento em rosa e na escala Fahrenheit também podemos destacar um pequeno segmento em rosa. Agora, na escala Celsius, podemos destacar este segmento maior em azul e na escala Fahrenheit, um correspondente segmento maior em azul. O que o Teorema de Thales diz para nós é que existe uma proporcionalidade entre esses segmentos. Você pode dizer assim: pedacinho está para pedação, assim como pedacinho está para pedação. Se nós escrevermos esta relação, perceba que este pedacinho tem comprimento TC menos 0, enquanto este pedação tem comprimento 100 menos 0. Agora, na escala Fahrenheit, este pedacinho tem comprimento TF menos 32 e o pedação comprimento 212 menos 32. Agora nós podemos fazer as contas. TC menos 0 simplesmente é TC. 100 menos 0 simplesmente é 100. Do lado direito da nossa conta ficará TF menos 32 dividido por 212 menos 32. Se você fizer esta conta, você vai encontrar 180. Agora, dê uma olhadinha nesses dois denominadores. Ambos são divisíveis por 20. Eu posso simplificar 100 por 20 e 180 por 20. Se você fizer isso, 100 dividido por 20 sobra 5. 180 dividido por 20 sobra 9. E finalmente nós chegamos na expressão final. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Uma vez que você conhece esta relação, você é capaz de relacionar qualquer temperatura em Celsius
com a sua respectiva temperatura em Fahrenheit. O mais interessante é que, além de saber fazer esta relação, você pode utilizar esta metodologia para relacionar as chamadas escalas hipotéticas. Quem nunca viu aquele famigerado problema da aluna Ana e do aluno Bruno? Cada um inventa a sua escala e eles se relacionam. Então você vai utilizar a mesma metodologia. Agora, preste atenção para um detalhe. Atenção, e se você está gostando desse resumo teórico, eu tenho um curso completo de termologia, todo detalhado, com dilatação térmica, calorimetria, propagação do calor, gases e termodinâmica, lá no Teora. Eu deixo aqui na descrição mais detalhes sobre o curso. Agora vamos voltar ao vídeo. Eventualmente, você vai se deparar nas provas com a chamada conversão entre variação de temperatura. Eventualmente, você terá um interesse grande em relacionar variações de temperatura. E por que, eventualmente, nós estaremos interessados em fazer relação de temperatura? Porque ao longo de toda a termologia, quando você estuda, por exemplo, calorimetria, dilatação térmica, muitas vezes o que importa é o cálculo da variação de temperatura. Você vai pensar assim: na escala Celsius, nós podemos definir uma pequena variação de temperatura que eu vou representar por ΔTc. Na escala Fahrenheit, eu vou definir uma pequena variação de temperatura que eu vou representar por ΔTf. E agora preste muita atenção. Nós acabamos de ver que este pedação em azul que mede 100 menos 0, ele vale 100 pedacinhos. Já este pedação em azul, 212 menos 32, mede 180 pedacinhos. Mais uma vez, se você fizer a proporcionalidade, nós poderemos dizer que pedacinho em laranja está para pedação em azul, assim como pedacinho em laranja está para pedação em azul. Se você escrever esta relação, nós teremos ΔTc está para 100, assim como ΔTf está para 180. Agora, se você quiser, você pode pegar este 180, passar para a esquerda multiplicando, olha como que vai ficar. Nós teremos 180 dividido por 100 vezes ΔTc, isso é igual a ΔTf. Agora, se você fizer a divisão 180 dividido por 100, você vai obter o valor de 1,8. Portanto, nós podemos concluir que a variação de temperatura em Fahrenheit é 1,8 vezes a variação de temperatura em Celsius. E, eventualmente, você terá um interesse enorme em utilizar esta relação. Por fim, um último breve comentário. Existe uma escala que é muito utilizada no estudo científico, chamada de escala Kelvin, ou também chamada de escala absoluta. Esta escala Kelvin ou escala absoluta não admite valores negativos, ou seja, o valor mais baixo nela é o 0 Kelvin. Isso não acontece, por exemplo, na escala Celsius, porque você sabe que na escala Celsius existem valores negativos. Por exemplo, você pode ter temperaturas de menos 5, menos 10, menos 20, menos 50 graus Celsius. Agora, qual será que é a temperatura mais baixa possível? Esta temperatura foi obtida e eu quero mostrar justamente isso a você. Aqui eu vou colocar as duas escalas lado a lado. Observe, do lado esquerdo vou colocar a escala Celsius e do lado direito
a escala absoluta, a escala Kelvin. Um detalhe importante é que para a escala Kelvin você não usa a palavra grau. Você fala 10 Kelvin, 20 Kelvin e não 10 graus Kelvin ou 10 graus ou 20 graus Kelvin. Você não usa a palavra grau. E aí o que você precisa saber? A temperatura mais baixa possível na escala Kelvin vale 0 Kelvin e na escala Celsius vale menos 273 graus Celsius. Aí você tem o ponto do gelo e você tem o ponto do vapor. Bom, você já sabe que na escala Celsius o ponto do gelo vale 0, o ponto do vapor vale 100 e agora é interessante você saber que na escala Kelvin o gelo é 273 Kelvin e o vapor 373 Kelvin. E olha que interessante, se você comparar os números da direita com os números da esquerda, você vai perceber que basta da esquerda para a direita você somar 273 unidades. Observe, deste ponto para este ponto, nós somamos 273. Analogamente, deste ponto para este ponto, nós somamos 273. Analogamente, deste ponto para este ponto, nós somamos 273. Então, qual é a nossa conclusão? Nós concluímos que a temperatura na escala Kelvin é a temperatura na escala Celsius mais 273 unidades de medida. E isso para uma conversão direta de temperatura. E agora olha que interessante, deste ponto até este ponto cabem 273 unidades, deste ponto até este ponto cabem 273 unidades, do gelo ao vapor cabem 100 unidades e do gelo ao vapor cabem 100 unidades, ou seja, as variações na escala Celsius representam as mesmas variações na escala Fahrenheit, na escala Kelvin. Portanto, nós podemos dizer que variação de temperatura em Kelvin é igual a variação de temperatura em Celsius. Este é o nosso resumão de termometria, assunto tão importante para as provas de física e também para as provas de vestibular. Bom, esse daqui foi o nosso resumão Teora. E se você quiser, eu tenho um curso completo de termologia no Teora, passando por termometria, dilatação térmica, calorimetria, propagação do calor, gases e termodinâmica. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com algum amigo, alguma amiga que está estudando para as provas de física. E deixa aqui nos comentários o próximo assunto que você queira que eu traga como resumo.